Hoje eu vou falar sobre Bíblia de Estudos. Sempre me perguntam qual a melhor Bíblia de Estudos para quem está estudando teologia, para quem está querendo se aprofundar mais na Palavra de Deus. E hoje eu não vim só mostrar para vocês, mas explicar a importância e como nós devemos usar essa ferramenta tão importante e tão legal que é a Bíblia de Estudo, ok? Bom, eu me chamo Jonathan, sou pastor e professor do Meta Academy e eu estou aqui hoje para falar sobre esse tema tão legal que é teologia e a ferramenta de Bíblia de Estudos. Já se inscreva no canal, já compartilhe esse link com aquele amigo seu que você sabe que gosta de uma Bíblia de Estudo, gosta de teologia e também deixe um comentário para ajudar esse vídeo a ir mais longe, ok? Nós estamos aqui sempre buscando compartilhar teologia bíblica e responsável que edifique o corpo de Cristo. Fica ligado comigo que eu quero te mostrar hoje as minhas Bíblias de Estudo. Existem milhares de Bíblias de Estudo, muitas, inúmeras, e até mesmo eu tenho mais do que essas aqui são as que eu mais uso. Mas hoje eu quero te mostrar essas aqui que são os meus xodós e por que cada uma delas é importante, ok? E no final eu quero te mostrar como ela deve ser utilizada, como a Bíblia de Estudo deve ser utilizada, quais são os cuidados e os benefícios de tê-la, ok? Vamos lá, vamos começar? A primeira Bíblia que eu quero mostrar para vocês é a Matthew Henry. Eu acho que meu inglês está certo. Mas essa Bíblia aqui, ela foi realmente um xodózinho. Eu utilizei essa Bíblia como minha Bíblia devocional durante mais de 2 anos. E ela é muito especial, muitas experiências com Deus eu tive com ela. E ela é uma Bíblia de estudo. O que ela tem de tão especial? O Matthew Henry, tá? Ou Mateus Henrique, não sei, enfim. Ele foi um grande puritano, um teólogo, lá dos séculos atrás, antes do século XX. Ele é um puritano, teólogo, e ele é um comentarista bíblico muito antes do século XVIII, e ele foi inspiração para grandes homens de Deus, como John Wesley, Spurgeon e grandes outros expoentes da pregação e da teologia. E essa Bíblia, ela tem os seus estudos, elas são tiradas, por exemplo, vou te mostrar para vocês, dos comentários do Matthew Henry, ok? Então você tem o texto bíblico e aqui os comentários que ele se propôs a fazer de cada texto, ok? Ela é uma Bíblia que no início de cada capítulo ela tem um resuminho, não é muito extensivo, ele é apenas alguns detalhes, autor, data, propósito e tema principal, e o foco mesmo dela, além do texto bíblico, são os comentários que ele fez relacionados. Ela é uma Bíblia que eu usei como devocional porque a proposta dela é trazer as reflexões que Matthew Henry teve com relação a esses textos. Então, para você que quer ter um olhar devocional sobre o texto bíblico, é muito inspirador. É muito empolgante ver as reflexões que ele teve. Para um estudante de teologia, ela é boa? Sim. Mas ela talvez não vai ter todas as ferramentas que você poderia utilizar nos seus estudos. Ela continua sendo a Bíblia que eu utilizo em primeiro lugar para preparar minhas palavras, meus sermões. Ela é na versão Almeida, Revista e Corrigida, ok? E ela tem um texto um pouco mais antigo para o português, então você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas é uma Bíblia que mesmo assim eu indico demais. Então, para você que quer, talvez a primeira Bíblia de estudo sua, você está querendo uma coisa mais devocional, super indico a Matthew Henry, da Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia de estudo excelente, ok? Vamos lá. A próxima Bíblia que eu vou trazer para vocês, ela é muito conhecida, que é a King James. Ela é aquela versão mais tradicional. Ela é uma Bíblia que eu ganhei de uma ovelha muito querida, hoje um aluno, e ela é uma Bíblia mais teológica. Os seus estudos se propõem a mostrar mais viés teológicos, linhas de pensamento e interpretações um pouco mais técnicas. Hoje eu acredito que é a Bíblia de estudo mais vendida no Brasil, a King James, que ela vem com os estudos Holman, que é também uma Bíblia de estudo muito utilizada em outros países. É uma tradução para o português e de excelente qualidade. Deixa eu te mostrar um pouquinho essa Bíblia, ela tem algumas coisas bem legais. Por exemplo, o livro de Gênesis, a abertura, ela tem aqui uma espécie de sinopse,
ok? Então ela vai dar um contexto inicial sobre o que o livro de Gênesis é. Depois ela, antes do texto bíblico começar, ela vem trazendo, ó, lembra que a que a gente viu anterior era bem curtinha? Aqui não, ela já expande mais o conhecimento. Ela fala sobre o autor, tem o contexto histórico, tem aqui a mensagem e propósito. Então, por exemplo, Gênesis vai falar sobre criação, então ele vem esboçando o porquê da mensagem da criação, vida humana, pecado, pacto. Então aqui, por que o livro de Gênesis contribui para todo o contexto bíblico? Ele vem falando também estrutura, ok? A gente tem aqui, ó, voltando uma página, cronologia do que Gênesis apresenta, e nós temos aqui no final um esboço, como é que ela é dividida, né? Então, assim, a primeira seção, a criação dos céus e da terra. A segunda seção, família humana dentro e fora do jardim. E ela vem te dando um norte, te dando um mapa do que é apresentado em todo o livro. Então, você pode perceber que ele tem a intenção maior de te trazer um escopo mais teológico, mais técnico, abrangendo mais e aprofundando mais o conhecimento bíblico, tá? Da mesma maneira como você viu a anterior, tem um texto bíblico e logo embaixo, ó, vem os estudos. E como eu te falei, ele é muito mais extensivo. Por quê? Porque ele vai tentar te aprofundar com linhas teológicas. Ele vai citar fontes, por exemplo, Septuaginta, que eu já vi aqui, e outras fontes para embasar o argumento que ele está trazendo. Além do estudo que vem no rodapé, então assim, são grandes trechos de estudo, né? A gente vê, ó, o texto bíblico está aqui em cima e grandes trechos de estudo. Ela ainda tem alguns artigos que vêm no decorrer de toda a Bíblia. Então aqui, por exemplo, em princípio ou não princípio, que é uma questão de tradução, muito interessante. Ele vai trazer todo um artigo explicando essa dúvida ou essa divergência e porquê da escolha por um ou porquê da escolha por outro, por alguns tradutores. Ela também tem, por exemplo, ó, ver se vocês conseguem ver aqui, alguns boxes, né, alguns quadradinhos assim, no decorrer dos estudos, falando sobre palavras do original, curiosidades e até mesmo para poder trazer um entendimento mais profundo sobre a mensagem. Então é uma Bíblia que eu indico muito para quem está querendo um estudo mais teológico, mais técnico, querendo mergulhar e entender com mais profundidade, sempre tendo embasamento, artigos, referências que ajudam a embasar os argumentos que ela traz, ok? Ela tem todo o seu estudo baseado dentro dos livros, então no finalzinho aqui, ó, ela não vai ter nada extra, tá? Fechou Apocalipse, fechou, tá ok? Então, ó, gente, eu ganhei, ela já estava arriscadinha já, tá? Porque o irmãozinho lá tinha filhos. Tem filhos. Então, é uma Bíblia muito legal, é uma ferramenta para você estudar, para você se aprofundar, super indico. E vira e mexe, eu estou recorrendo a ela para olhar, para entender o ponto de vista, quais são as linhas que ela está apresentando, ok? Vamos para a próxima? Essa aqui, ó, a Bíblia de Estudo, Palavras-Chave. Ela em si é o texto bíblico. Ela tem as referências, como muitas Bíblias têm, de estudo, não estudo, referências cruzadas, ok? Então, aparentemente, ela não teria nada de especial. O que vem aqui, que é a ferramenta que torna ela tão especial, é o quê? É o que vem depois do texto bíblico. Você vai ver, ó, que o texto bíblico dela, ó, aqui nós já estamos no Novo Testamento, vai acabar, ó, Apocalipse, e aí eu tenho aqui, ó, já o desfecho, acabou. O texto bíblico, a Bíblia em si está aqui, ok? O que tem toda a outra metade da Bíblia? Aí nós temos as ferramentas que ela traz. A primeira é uma concordância. Não é uma concordância exaustiva, mas é uma boa concordância, em que você pode ver por temas, por exemplo, a palavra aba, aonde ela aparece na Bíblia? Aí eu tenho referências. Marcos, Romanos, Gálatas, e assim vai. Várias palavras-chave que você pode achar pela concordância aonde elas estão citadas na Bíblia. Além da concordância, nós temos, aí vem a outra ferramenta dela, que aí é aonde realmente a coisa fica sensacional. Ela vem com o dicionário do hebraico e o dicionário do grego. Ou seja, você consegue ver os originais e entender a interpretação dessas palavras, buscando ali as nuances. Porque, como a gente sabe, cada palavra de contexto ela pode ter um sentido, assim como é no português, em qualquer língua. E aqui ela vai tentar te aprofundar nos sentidos que aquela palavra pode ter, o que pode abranger e aprofundar muito o entendimento de alguns textos bíblicos. Eu realmente sou apaixonado. Você vê, por exemplo, aqui, ó, o início do... importante...
Esse aqui é o dicionário Strong, muito respeitado, né, no mundo teológico, no mundo inteiro. Ele é um dos dicionários mais utilizados, o Strong. Então aqui eu tenho o dicionário hebraico e o dicionário grego Strong, ok? Aí eu tenho aqui, ó, o alfabeto, tá? O alfabeto hebraico no caso, os símbolos especiais, ele vai te dando ali uma legenda para você entender, ok? E aí começa. Só para você entender como é que funciona, é assim, ó, por exemplo, eu tenho aqui o texto de Jeremias 51, aí o versículo 34, Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio como dragão, me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. Algumas palavras estão grifadas. E aí elas vêm com uma referência do lado. Por exemplo, pisou-me, a referência é 2000. Ok, aí eu vou lá, como eu sei que no Antigo Testamento é hebraico, a língua original, eu vou no dicionário de hebraico. Ok? Então é o primeiro dicionário aqui. Eu tenho o dicionário de hebraico, ok? Aí eu tenho que procurar a referência 2000. Então aqui, ó, 2041, 2011, vamos voltar uma página, 2010, 2000 está aqui. Aí eu tenho, ó, a palavra Ramã, aí eu tenho uma raiz primitiva para você comparar com outras referências que deram origem a essa palavra e propriamente pôr em comoção, por implicação, perturbar, empurrar, destruir, esmiuçar, consumir, pisar, esmagar, destruir, desbaratar, alvoroçar, conturbar. E ele continua. Em algumas palavras, que são palavras que dependem de um olhar mais aprofundado, ele vai então desmiuçar isso, mostrar aonde aparece no texto bíblico. Nesse texto aqui, por exemplo, ele vai apresentar, tem esse sentido, naquele tem outro sentido. E aí você começa a olhar as nuances que aquela palavra tem e como você pode compreender melhor a profundidade do que aquele texto tem para te apresentar, ok? Depois do hebraico, ó, só para mostrar para vocês, a gente tem aqui também o dicionário grego. Aqui é o dicionário grego do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Aí eu tenho as legendas, que são os códigos gramaticais, as anotações gramaticais, ok? Aí vem tudo aqui, ó, para você não ficar perdido. Tem também o alfabeto grego, e aí começa as referências. Da mesma maneira, quando eu vou no texto do Novo Testamento, por exemplo, Marcos, e logo obrigou os seus discípulos. A palavra discípulo está grifada, tem uma referência, 3101, eu vou lá no dicionário grego, 3101. Matetes, um aprendiz, aluno, discípulo. E é uma palavra muito importante no Novo Testamento, então eu tenho todo ele discorrendo aqui sobre aonde aparece, os contextos em que ela aparece, quais são os sentidos nos contextos. Eu tenho os derivados dela, então eu tenho um estudo mais aprofundado sobre essa palavra. Então é mais uma Bíblia incrível, que eu gosto muito. Com certeza a coisa mais importante nela são os dicionários, né? Mas ela também tem, ó, por exemplo, só para ampliar o nosso escopo aqui, ela vai ter também, ó, um índice de mapas, porque ela tem alguns mapas espalhados, ó, um mapa aqui do Antigo Testamento, a divisão das tribos e por aí vai. Bom, mais uma Bíblia muito legal, muito importante no seu estudo bíblico, principalmente para você que se interessa e gosta das línguas originais, e eu super indico também. Xodozão, que tenho ela já há mais de anos já, mas eu tento preservar, ela tá bonitinha ainda, ó. E essa aqui, tadinha, de estudo, é a mais antiga das que eu trouxe aqui. Foi presente também da minha esposa, linda, na época a gente ainda não estava casado, mas ela já está um pouquinho avariada, ó. Puxa vida, meu cachorro, lá em casa todo mundo é crente, inclusive meu cachorro. Ele tentou comer a palavra e aí aconteceu isso aqui. Essa aqui é a Bíblia de Estudo arqueológica. Toda Bíblia de Estudo, ó que bonitinho, ó, amor, eu te amo, viu que romântico? Vamos lá. Toda Bíblia de Estudo, ela tem por princípio o quê? O texto bíblico e uma abordagem dos seus comentários, dos seus estudos. A arqueológica, eu vou tentar abrir aqui no início de Gênesis para vocês verem, ela tem uma proposta, como o nome já diz, de trazer um contexto histórico baseado em pesquisas arqueológicas. Então ela vai tentar trazer curiosidades culturais, vai tentar ambientalizar o texto bíblico para a gente ter um conhecimento mais próximo
do interesse inicial do autor naquele texto. Então, ó, assim como a gente viu na King James, eu tenho aqui a autoria, lugar e data da redação. Então, eu tenho aqui um estudo sobre, um comentário sobre, o destinatário desse texto, fatos culturais e destaques. Então, a gente vê aqui ó, que a ênfase dela é exatamente isso aqui. Cultura, achados arqueológicos, contextos, tá bom? Enquanto você lê, isso aqui é muito interessante, ela te dá uma olhada. Quando você está lendo, tenta você se atentar para o que está acontecendo aqui e ali. Você sabia que são curiosidades, os temas tratados e um sumáriozinho, um esboço para você entender o desenvolvimento do texto, ok? Também tem a linha cronológica. E aí, ela, ó, durante o texto, tem alguns boxes que eu acho muito legais. Por exemplo, vozes antigas. Vozes antigas, ela por ser baseada em conhecimentos arqueológicos e históricos, ela vai começar a linkar conexões que o texto bíblico tem com outros textos de outras culturas. Por exemplo, a criação, que é algo que é relatado, né? Cada um tem uma história diferente sobre a criação dentro das culturas do mundo, ela vai falar, vozes antigas. Nobre Deus da primeira ocasião, que edificastes os povos e fizeste nascer os deuses, o original que tomou possível que tudo vivesse, no coração de quem foi falado e que os viu evoluir, aquele que predisse o que não era e pensou o que é. Que ele está citando um texto antigo que ele tem correlação com o texto bíblico, que dá da estela de Ramesside. Esse texto aqui é um texto monumento da pedra inscrito. Ou seja, é um texto que tem relação com a criação, é um texto antigo, ok? Ela também tem alguns artigos, aqui ó, textos e artefatos antigos, que ela vai trazer, mais uma vez, achados, pesquisas que comprovam ou que dialogam com o texto bíblico, ok? É mais uma Bíblia que ela te ajuda a interpretar e a mergulhar dentro do cenário que aqueles textos foram criados. Por exemplo, eu preguei uma vez sobre a igreja de Filadélfia, e aí lá em Apocalipse, capítulo 3, né? E aí a gente vai ver que tinham curiosidades, eu pude ver que tinham curiosidades sobre essa igreja, sobre o contexto histórico dela, em que eu só podia entender e compreender as relações que João, ao escrever ali aquelas palavras, né, reveladas por Jesus, só pude entender o porquê que ele cita certas coisas por causa de contextos históricos que aconteceram naquela região. Então, é uma Bíblia que vai te trazer esse escopo histórico, esse contexto, tentando te dar um cenário para você entender como é a relação do texto com o seu tempo em que foi escrito, ok? Ele também vai ter uma referência aqui, tá? Assim como a palavra-chave tem, ele tem algumas ferramentas interessantes. Deixa eu mostrar para vocês rapidão aqui pra gente. Ó, guia de estudos. Então eu vou ter tabela de pesos e medidas. Então, o que é um côvado? Então aqui ele vai ter tabelas de pesos e medidas, um glossário, que são palavras para você encontrar onde estão na Bíblia, índice de estudo dos artigos, então todos os artigos que tem espalhados nela tem um índice no final, lista de artigos em ordem alfabética, lista de artigos pela ordem de referência bíblica, concordância, tá, bíblica da NVI, é interessante falar que a versão dela é a NVI, e índice de mapas coloridos, ok? Então também tem os mapinhas no final, é uma Bíblia muito legal, muito indicada, e principalmente para quem gosta de história, de contextos, de cultura, isso aqui é um tesouro, é uma ferramenta muito legal e muito importante. Essas são as minhas Bíblias, as minhas preferidas, e antes de fechar esse vídeo, eu quero só te dar algumas orientações. Com relação à Bíblia de estudo, a gente sempre precisa lembrar que os comentários e as interpretações que elas trazem nos seus estudos são pontos de vista. Ok? Elas não são uma palavra revelada ou inspirada por Deus. Elas são ponto de vista dos estudiosos que as escreveram, dos comentaristas. Nada é mais importante do que o texto bíblico em si. O comentário ele vem como uma ferramenta para te ajudar, para te trazer um novo ponto de vista, para te trazer um novo olhar para o texto. Mas é importante que, ao buscar a revelação, o seu coração esteja sempre firme naquilo que o texto original ou a palavra de Deus fala. Bom,
feliz de você ficar até aqui, espero ter te ajudado, espero ter talvez te ajudado a escolher, te aconselhado a você tomar a decisão de comprar uma Bíblia nova para que você possa mergulhar nela, ok? Deus abençoe, tamo junto e até a próxima.